Querido, como está o seu coração? Qual a sua expectativa? Qual foi a sua expectativa para esse final de semana? Como assim? Final de semana que se comemorou o Dia da Pátria. Final de semana que pairava sobre o Brasil aquela expectativa de grandes manifestações, o povo saindo às ruas protestando, fazendo as suas manifestações. Qual foi a sua expectativa? Talvez estivesse agora dizendo: bom, vai ser o seguinte, vai ser aquela manifestação Brasil, a partir do dia 8 será uma outra nação, porque o povo brasileiro estarão todos na rua, igual foi no mês de junho, mais de 1.400.000 pessoas nas ruas. Talvez um pouco frustrado, porque o número foi mais ou menos 17.000 pessoas em todo o Brasil. Talvez a expectativa é que isso fosse diferente, que hoje e amanhã seria uma nova perspectiva dos nossos governantes, novas leis, novas atitudes. E talvez você vai acordar amanhã, segunda-feira, da mesma forma que foi sexta. Veio o Dia da Pátria, as manifestações aqui e acolá, algumas prisões, mas nada muito diferente. O que pode trazer esperança ao seu coração? O que pode dar esperança a você? Querido, nós vivemos um período não muito tranquilo, mas um período muito melhor do que viveu Jeremias no ano 586 a 538, quando Babilônia havia exilado a cidade de Judá e Jerusalém, e quando foi escrito o livro de Lamentações, e quando Jeremias está escrevendo, o nome do livro já diz Lamentações, e no capítulo 3, no versículo 19, capítulo 3, verso 19, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E aí, Lamentações, capítulo 3, versículo 21, vai trazer uma resposta àquele momento em que Jeremias e todo o povo estava vivendo. Lamentações fica depois de Jeremias. Talvez era pequeno o livro, né? Fica meio difícil a gente encontrar. Você pode ir lá. Isaías é um livro maior, Jeremias, e você vai chegar em Lamentações. Se você achou Ezequiel, é só voltar. Se você está em Jeremias, continua seguindo em frente, e você chega lá em Lamentações. Lamentações, capítulo 3, verso 21 até o verso 26. Nós vamos ler todos em uma só voz. Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 26. Vamos ler todos em uma só voz? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom
Qual era a situação do profeta? Qual era o tempo em que eles estavam vivendo? Capítulo 2 de Lamentações foi escrito em forma de acróstico e começava por cada letra do alfabeto, e o acróstico central fala, o capítulo 3 é o acróstico central que fala de todo tipo de crise, e os 5 capítulos são um poema, mas um poema de lamentação. Não é um poema de alegria, é um poema lindo, mas um poema de lamentação, e vai dizendo os lamentos. E no capítulo 2, no verso 11, diz: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está minha alma, o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalece como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. O verso 19 diz: levanta-te e clama de noite, no princípio das vigílias, derrama com água o coração perante o Senhor, levanta eles as mãos pelas vidas dos teus filhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Era uma situação muito difícil. Capítulo 4, versículo 4 diz: a língua da criança que mama fica pegada pela sede no céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há, eles têm. O versículo 6 diz: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como um momento sem o emprego de mãos alguma. Mas o mais triste, querido, está no verso 10, quando diz: as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos, esses lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Ou seja, as mães estavam cozendo, assando os próprios filhos, porque não tinham com o que se alimentar. E numa situação dessa, numa maneira dessa, num mundo desse, numa situação dessa, é que Jeremias escreve, e ele está dizendo que pode me dar esperança. Talvez, querido, nós não estamos vivendo uma situação tão caótica, na realidade das mães cozer os próprios filhos, mas nós vivemos em um mundo em que há milhões e milhões de crianças abandonadas, milhões e milhões de pessoas estão passando fome ao redor do mundo. E não só ao redor do mundo, no nosso Brasil, na nossa cidade, nós vemos pessoas vivendo, passando fome e necessidade. E diante de tudo isso que eu disse aos irmãos, a expectativa de um movimento no Dia da Pátria, quem sabe vai mudar a história do nosso país, nada disso aconteceu. O que então pode nos dar esperança? O que pode trazer esperança ao meu e ao seu coração, para que amanhã, segunda-feira, nós possamos começar uma segunda-feira um pouco diferente? E aí o texto, nós voltamos para a palavra de Deus e diz: olha, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança a você, querido, a mim, o que pode dar esperança a nós, são as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam, vai renovar amanhã pela manhã. E amanhã, 6 horas da manhã, é hora de estarmos aqui na igreja. Começa amanhã, semana de oração, 6 horas da manhã, nós vamos começar aqui na igreja, orando 6 horas. Mas antes de estarmos aqui amanhã, 6 horas, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas. Querida, a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está nos governantes, porque se nós estivéssemos esperando deles, nós estaríamos frustrados, nós estaríamos decepcionados, e talvez amanhã você não tivesse nem coragem para levantar, porque não vai mudar nada.
não tem fim. O Salmo 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. E Êxodo, a palavra do Senhor diz que Deus guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. E em Números ele diz que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. E o Salmo 103? O Salmo 103 expressa dizendo que o Senhor é longânimo e grande, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ou seja, a misericórdia do Senhor não acaba. A misericórdia do Senhor está sobre aqueles que o temem, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E Miqueias, quando ele vai falar sobre a confissão, quando nós confessamos, ele diz: quem, ó Senhor, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e tem prazer na misericórdia. Ah, queridos, o que pode me dar esperança, o que pode dar esperança a você, o que pode dar esperança ao seu lar, o que pode dar esperança à sua família, o que pode dar esperança ao nosso país, é as misericórdias do Senhor, que não tem fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que vem com a sua graça, com o seu amor, nos alcançando. Não porque eu e você merecíamos, não, mas foi a sua misericórdia que nos resgatou, foi a sua misericórdia que nos tomou e veio em nosso favor. O que pode me dar esperança? Não é saber se o dólar amanhã aumentou ou abaixou, não é saber quais são os projetos que vão ser aprovados amanhã no Congresso, mas o que me dá esperança é as misericórdias do Senhor, que não tem fim, e a cada manhã Deus vai renovando a sua misericórdia na minha vida e na sua vida. Ele vai olhando qual é a minha e a sua necessidade, e Ele vai renovando a sua misericórdia. Mas Jeremias diz que não é apenas a misericórdia, diz que o que pode me dar esperança é também: grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ah, queridos, grande é a sua fidelidade. Nós vemos sempre por aí nos carros dizendo: Deus é fiel. Mas isso aí às vezes as pessoas colocam até sem saber o que está colocando. Achou bonito? Olha, achou uma frase bonita naquele carro lá, vou colocar aqui no meu carro também. Mas às vezes ele nem acredita, nem crê que Deus de fato é fiel. E o que significa que Deus é fiel? Ele sempre fala isso, né? Deus é fiel. E vira até um jargão, a gente começa a dizer: Deus é fiel, Deus é fiel. Mas por que Deus é fiel? E ele diz: grande é a tua fidelidade. O Salmo de número 92:2 diz: anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. 1 Coríntios diz: fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses diz: fiel que vos chama. E 2 Tessalonicenses diz: todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Deus é fiel. Ele é fiel porque assim Ele decidiu, na sua soberania, na sua maneira de agir. Independente da nossa atitude, Ele sempre é fiel. Ele sempre está cuidando de nós. Ele é fiel naquilo que Ele promete. A sua palavra sempre é fiel. Ele não muda. Ele não diz uma coisa hoje e diz outra amanhã. Quantas vezes, amados, somos surpreendidos com leis que no ano passado era uma, esse ano é outra, no ano que vem será outra. Leis que são feitas de acordo com o bem daqueles que muitas vezes estão no poder. Mas Deus não muda as suas leis. Deus continua fiel na sua palavra. Deus continua fiel nos seus propósitos. Deus continua fiel na sua maneira de agir, independente da minha atitude, da minha ação. E Deus é fiel. Deus não muda. Deus tinha um propósito para a cidade de Nínive. Deus queria que a cidade fosse, o evangelho fosse pregado naquela cidade, e Ele queria que Jonas fosse naquela cidade. Jonas tentou fugir, mas na fidelidade de Deus, Jonas foi para Nínive mesmo de peixe. O marido
e chegou em mim, porque Deus tinha um projeto, Deus não mudou. Deus diz: eu quero que você vá, e você vai, independente se você toma o navio para o outro lado. Deus é fiel nas suas ações, Deus é fiel no seu poder, Ele é fiel. Não apenas ouvisse dizer nos carros que Deus é fiel. Se tornou moda. Foi alguém que lançou e pegou, mas aí disse: não, Deus é fiel, vai fazer tudo. Não, mas Ele é fiel, Ele vai agir, mas Ele é fiel na sua palavra, Ele cumpre na sua palavra. E Ele é fiel quando diz para Abraão que Ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E Deus foi fiel e destruiu Sodoma e Gomorra, cumpriu com a sua palavra. Ele é fiel para abençoar, mas Ele é fiel também para aplicar a sua justiça. Mas nós gostamos de dizer que Deus é fiel só para alcançar as bênçãos. Deus é fiel para me abençoar, mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra, naquilo que Ele mesmo tem determinado. Mas o profeta disse: Deus é fiel, porque ele sabia que Deus iria resgatar. Mas ele continua dizendo: Deus que me dá esperança, a misericórdia de Deus. O que me dá esperança é a fidelidade de Deus, não vai falhar nunca. O que me dá esperança, versículo 25: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bondade, o que me dá esperança é a bondade do Senhor, é a qualidade, a ação, a benignidade, a benevolência. O Salmo 31, 19 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usaste perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Zacarias diz: pois quão grande é a tua bondade. O que me dá esperança é a bondade de Deus. Mesmo na nossa nação, mesmo no nosso país, com tantas atitudes dos homens que desagradam a Deus, que entristecem o coração de Deus, Deus ainda manifesta a sua bondade através da criação da nossa nação, do cuidado de Deus. Há poucos dias alguém disse: nossa, mas esse tempo está tão complicado. Eu disse: mas não é o tempo que está complicado, é um homem que complicou o tempo, o homem que destruiu aquilo que Deus criou de maneira perfeita, de maneira agradável. Deus criou a natureza perfeita. Quem destruiu a natureza foi o homem. Não foi Deus que destruiu a natureza, não é Deus que é a consequência do pecado, mas mesmo assim nós podemos ver a bondade de Deus. A bondade de Deus de preservar as nossas vidas, de nos trazer saúde, nos trazer graça. E se nós ficarmos doentes, Deus deu os meios de trazer os recursos. A bondade de Deus, no cuidado de Deus para nós. O que me dá esperança é a bondade de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Como Deus é bom. Deus te deu a oportunidade de você acordar hoje, de você respirar. Deus foi maravilhoso, bondoso e deu a oportunidade de você se alimentar hoje. Deus foi maravilhoso e teve a bondade de fazer que você pudesse vir à casa dele hoje à noite. É a bondade de Deus, é o cuidado de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Mas Jeremias diz ainda mais: o que me dá esperança é a misericórdia, o que me dá esperança é a fidelidade, o que me dá esperança é a bondade, o que me dá esperança é a salvação. E ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Pelo qual Deus nos livra de situações de perigos e sofrimento. Pelo qual Deus nos livra da culpa e do poder do pecado, e nos dá a certeza da vida eterna cheia de bênçãos espirituais, por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor. O que me pode dar esperança é a salvação, é a certeza de que nesse mundo eu estou aqui peregrino de passagem. Eu vou morar no céu. O que me dá esperança é que eu não vou viver a eternidade. Imagine, queridos, se nós fôssemos viver a eternidade nesse mundo, com tanta injustiça, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tanta maldade, com tanta atrocidade acontecendo. Imagine se nós vivêssemos nesse mundo.
Mas o que dá esperança é a salvação, porque nós somos cidadãos dos céus. Mesmo que nós não tenhamos muita pressa de chegar, mas nós vamos chegar. Mas essa é a nossa certeza, essa é a nossa realidade. O que pode me dar esperança é a salvação do Senhor. Eu não estou condenado à morte eterna, eu não estou condenado ao sofrimento eterno, mas eu estou sim redimido e resgatado e tenho a salvação através de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. O que me pode dar esperança é a salvação, é que eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. E pode trazer esperança ao seu coração. E eu disse no início, talvez a expectativa de ter uma revolução no dia 7 de setembro ficou só na expectativa. Foram frustrados. Não houve aquela manifestação em massa, o Brasil parando para fazer uma revolução no bom sentido de houvesse mudança na segunda-feira. E lá no Congresso todo mundo iria votar todos aqueles projetos que estão ali engavetados, de benefício ao povo, e havia uma mudança. Não aconteceu isso, porque as manifestações não atingiram 20 mil pessoas. E eles vão continuar caminhando da maneira que começaram. Mas o que nos traz esperança, queridos, é saber que a misericórdia do Senhor não tem fim sobre as nossas vidas. O que nos traz esperança é saber que a fidelidade de Deus está presente nas nossas vidas. O que nos traz esperança é saber que a bondade do Senhor está conosco. Ele diz que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias das nossas vidas. O que nos traz esperança é que nós somos chamados, redimidos e salvos por Cristo Jesus. É a salvação. Isso, sim, como diz Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias não ficou vivendo, lamentando a vida toda e dizendo miséria, miséria, miséria e fome. Mas ele diz: eu quero trazer na minha memória o que me pode dar esperança. Eu e você podemos trazer a nossa memória aquele que dá esperança. Possamos voltar para as nossas casas dizendo: Senhor, eu tenho certeza de que amanhã cedo, a cada manhã, de amanhã pela manhã, as tuas misericórdias se renovarão sobre as minhas vidas. Eu posso ter certeza que o Senhor é bom. Em tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, eu posso ver a bondade do Senhor, ver a fidelidade e o cuidado do Senhor na minha vida. Mas acima de tudo eu posso contemplar e dizer: eu tenho a salvação em Cristo Jesus. E isso ninguém pode tirar. Isso é a minha certeza. Isso é a minha realidade. Eu vou estar com o Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que nós possamos renovar as nossas esperanças olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nele nós não iremos decepcionar, nunca, nunca, nunca. Ele está conosco, Ele nos fortalece, e por isso nós podemos cantar com toda alegria, firmes nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. Vamos colocar em pé, queridos, e nessa certeza louvar o Senhor com este firme nas promessas. 170